Olá, turma 81, tudo bem? Bom, na página 95, nós vamos fazer uma retomada sobre acerca de oração sem sujeito ou sujeito inexistente, tá? O que é uma oração sem sujeito? Uma oração sem sujeito é aquela que apenas expressa um fato, que não é atribuído a nenhum ser. E como elas são formadas? Elas são formadas com verbos impessoais, ou seja, só se flexionam na terceira pessoa do singular. Agora tem uma observação. O verbo ser, ele flexiona. Por exemplo, é 1 hora, tá? São 2 horas. O verbo ser, ele é flexionado, embora seja um verbo impessoal. Então, vamos lá aos casos que há oração sem sujeito, que são fenômenos naturais, como chover, ventar, anoitecer e etc. Por exemplo, choveu muito. Desculpa, choveu muito. Os verbos ser, estar, fazer, quando indicam tempo cronológico ou clima, e passar quando indica tempo cronológico. Por exemplo, faz 2 anos que mudei de endereço, ok? A gente não fala fazem, e sim faz. O verbo ser, no caso, indicando distância, por exemplo, daqui ao centro são 10 quilômetros. Como eu falei, o verbo ser, ele é flexionado, tá, ok? E o verbo haver, no sentido de existir, para se indicar um tempo decorrido, no caso. Por exemplo, havia 5 clientes na loja. Os verbos, por exemplo, bastar e chegar, seguidos da preposição de. Por exemplo, basta de conversa, né? Chega de tristeza, e assim vai. O verbo ir, indicando tempo decorrido. Vai para 3 anos, por exemplo. Vai para 3 anos que fui à Argentina. Tá? O verbo ter, quando ele é usado na linguagem coloquial, no sentido de haver, no caso, por exemplo, tem muitas pessoas na praça. Quer dizer, existiam muitas pessoas na praça. Havia muitas pessoas na praça. Então, na página 90, aqui na página 95, eu dei esse oração sem sujeito, leio as frases a seguir. Ventou muito naquele dia, aí no caso, fenômenos da natureza. Era uma manhã de muito vento. Aí tem aqui oração sem sujeito, é a oração que o verbo de ação ou estado não pode ser atribuído a nenhum ser, conforme eu falei. Ocorre oração sem sujeito quando há na oração verbos que indicam fenômenos da natureza. No caso, eu já falei também. Chover, ventar, gear, trovejar, entre outros. O exemplo que está aqui no livro, choveu muito ontem à noite, que foi o mesmo que eu falei anteriormente. E há na oração o verbo haver com o sentido de existir. Exemplo, houve protestos em frente ao banco. Os verbos fazer, haver e ir indicarem tempo decorrido ou que decorrerá. Por exemplo, faz 10 meses.
vai fazer 10 meses. Quando o verbo ser indica tempo em geral. Exemplo, era madrugada. Exatamente o que eu falei com vocês. A página 95. Agora, aqui na página 96, nós temos os exercícios aqui. Por exemplo, aqui. Leia os períodos seguintes. Havia uma mancha no sofá. Havia manchas no sofá. Vamos fazer junto essa aqui. Letra A. Com que sentido foi empregado o verbo haver em ambos os períodos? Com o sentido de existir, no caso, né? Existia uma mancha no sofá. Existiam manchas no sofá. Lembrando que o verbo existir, ele é flexionado. E o verbo haver, não. B. Como pode ser explicada a concordância do verbo haver, observando-se ambos os períodos? Quando o verbo haver significar existir, ele ficará sempre no singular, conforme eu falei também. Leia o período a seguir. Não pode haver dúvidas sobre esse assunto. Letra A. Com que sentido foi empregado o verbo haver? Com o sentido de existir. Né? Com sentido de existir. O verbo haver está sozinho no período ou faz parte de uma locução verbal? Ele faz parte de uma locução verbal. No caso ali, pode haver. Pode haver é uma locução verbal, certo? Letra C. Explique a concordância da forma verbal nesse período. Quando o verbo haver for empregado com o sentido de existir e fizer parte de uma locução verbal, o verbo que o anteceder deve ficar no singular. Ok? No caso, pode haver. Vamos fazer aqui também a número 3. Leia ambos os períodos. Faz 3 dias que ele viajou. Vai fazer 4 semanas que fomos àquela festa. Letra A. Com que objetivo foi empregado o verbo fazer em ambos os períodos? Para indicar tempo, certo? A gente, aqui no caso, essa frase, faz 3 dias que ele viajou, a gente não pode falar fazem 3 dias, faz 3 dias e temos a locução verbal faz ou vai fazer. Agora, diante dessa explicação, eu gostaria que vocês fizessem a página 97, que é a letra B, tá? Letra B. E o número 4, que na sala de dúvidas, a gente faz a correção, ok? Obrigada, um beijo para todos e até a próxima.